restrita do Instituto da Reforma. Eu perguntaria ao conselheiro Valdir Teis com relação a essa questão proposta pelo auditor substituto de conselheiro Dr. Isaías Lopes da Cunha, se Vossa Excelência está de acordo com que isso seja acrescentado ao verbete. Eu não vejo problema quanto a isso, só que, questão de esclarecimento, se ele está inválido para o exercício da atividade militar e já tem o direito à aposentadoria, se amanhã ele for aposentado e exercer outra atividade, que não seja da Polícia Militar, mas fora da corporação, ele tem jus, ele faz jus aquilo que a lei estabelece. Então, agrega, aumenta, porque de qualquer forma ele vai ser por menos e não por mais. Digamos, teria prejuízo se ele não poderia exercer mais atividade na Polícia Militar, mas pudesse exercer outra atividade conforme foi posto, perda de membros, aquela coisa parecida, aí não daria direito à aposentadoria. Mas ele sendo inativo para a atividade, que é a categoria a qual ele prestou concurso, ele faz, ele compõe, agrega sem reflexo remuneratório do direito adquirido pela invalidez propriamente aquela decorrente da atividade do exercício dele na função do cargo. Perfeitamente. Então, Vossa Excelência acata a proposição do auditor substituto conselheiro Dr. Isaías Cunha. E, com a palavra, o conselheiro Roberto Bozar. Eu gostaria de agradecer ao ilustre auditor substituto conselheiro Isaías Lopes Rezende pelo trabalho de reflexão. Ele até me encaminhou, mas encaminhou aqui já na bancada, e ao passar eu dei uma lida, e ele está mais ou menos na nossa vertente, obviamente que preocupado com as consequências que poderia um profissional desse sofrer. Então ele está agregando valores ao nosso trabalho. Então eu gostaria de agradecer, eu o fiz pessoalmente, mas publicamente pelo cuidado de fazer uma reflexão de uma matéria tão importante como essa, e que já causou muita celeuma aqui no estado de Mato Grosso, né? Esse é um debate estabelecido aqui por mais de 10 anos, aqui no estado, e que essa contribuição, então, ela é muito válida. E eu pedi vistas do voto do relator apenas para aprofundar mais esse estudo. Muito obrigado. Muito bem. Com a palavra, o auditor substituto conselheiro, doutor Luiz Carlos Pereira. Senhor presidente, eu também eu até peço perdão de estar falando muito, mas é porque eu acho que essa questão é importante, né? É pertinente a participação de Vossa Excelência. Por duas razões. Primeiro, porque essa questão para mim é muito importante por duas razões. Primeiro, porque eu fiz um estudo, que logo, que é uma postura até que os outros colegas fazem muito também, os autores substitutos, até de colaborar, quando a gente sabe de alguma questão, eu pelo menos tenho me importado assim, sempre eu vou aos gabinetes, procuro os conselheiros, os relatores, que eu tenho essa abertura, até para... Vossa Excelência me permite uma parte. Eu esqueci, presidente. Deve ser o adiantado da hora ou a emoção. O conselheiro, auditor substituto conselheiro Luiz Carlos e a doutora Mari Márcia, eles deram uma contribuição nesse estudo aqui, no meu pedido de vistas, e que eu quero aqui publicamente agradecê-los, tanto ao professor Luiz Carlos como à doutora Mari Márcia, que serve ali o Ministério Público de Contas. Muito obrigado. Muito obrigado, conselheiro. Mas continuando, primeiro porque eu fiz esse estudo à época para o conselheiro Valdir, vai fazer inclusive quase um ano, acho que foi em março do ano passado. E nesse estudo, eu, de uma maneira até simples, eu discordei desse entendimento atual. Discordei, eu achei que não caberia, porque era uma questão que a lei, para mim, pareceu clara, e até passei esse estudo para ele não concordou, logicamente foi nesse sentido. A segunda razão é que essa classe para mim é muito próxima, porque primeiro eu sou capitão do Exército Brasileiro, né? Não existe ex-capitão, ex-militar, quem é sempre. Então, eu sou um capitão, conheço a classe, lá trabalhei por uma boa parte de minha vida, então eu conheço as dificuldades e conheço toda a problemática da questão. Fui capitão, inclusive, do quadro de engenheiros militares do Instituto Militar de Engenharia, que Vossa Excelência, como engenheiro, deve conhecer, né? Enfim,
A questão que eu coloco aqui para os colegas, eu concordo hoje, revi minha posição, concordo com a conclusão. Eu só acredito, e aí uma defesa que eu faço, não vou nem pedir vista desse processo por isso, porque não vai agregar nada que eu já vejo que já está colocado. Mas para mim não é uma questão positivista, que o Ministério Público, eu faço que é fiscal da lei, na verdade é fiscal do direito, não só apenas da lei, né? Então, essa questão, se nós formos positivistas, de se nos vincularmos puramente à lei, eu não vejo a interpretação clássica podendo resolver essa questão. Nesse sentido, eu peço vênia ao entendimento contrário esposado anteriormente. Por quê? Porque a questão de lei especial e lei geral, até discuti com a doutora Rosana ontem, não é uma antinomia de segundo grau. Eu entenderia como uma antinomia de primeiro grau, que realmente a lei posterior, ela trata a inatividade como um todo. Ela diz, na inatividade não é possível, e vou dar um exemplo, por que a minha preocupação de colocar isso? Porque diz, a inatividade é no mesmo posto. A lei anterior, ela diz, a inatividade, quando está tratando da invalidez, é um posto acima. Se nós entendermos essa problemática seca no direito, dizer só a questão de lei especial e lei geral, vamos pensar a situação contrária. Se antigamente se dissesse, olha, a inatividade, a lei especial, a inatividade por invalidez não tem direito a um posto acima, por exemplo, cortou um direito dele. E a lei posterior, uma lei geral, dizia, a inatividade tem direito. Se eu fosse usar esse raciocínio, eu ia dizer, olha, quem se aposentou por invalidez não vai perder esse direito. E aí, me parece que uma decisão dessa afastaria o Tribunal da Justiça, como bem colocou hoje o conselheiro Bosaipo, né? Por que eu estou falando isso? A interpretação que eu faço desse dispositivo não é a clássica. Eu entendo o que está colocado, concordo, mas eu faço aquela interpretação que se chama de pós-positivismo, que se usa muito em direito constitucional moderno, de não dizer aquela, classicamente dizer, olha, eu tenho um fato e eu vou buscar a melhor norma que fazer a subsunção do fato à norma. Ver qual é a melhor norma que se adeque. Eu não faço isso. Eu vejo um texto escrito que está dizendo a inatividade se aplica no mesmo posto, e aí, mediante uma filtragem constitucional, esse texto, com os princípios constitucionais que estão ali colocados, como diz o professor Luiz Roberto Barroso, em cima daquele texto, eu vou daí sim extrair uma norma. E colocando os princípios, aí sim, concluo, da dignidade da pessoa humana, da isonomia, da razoabilidade, eu tenho que afastar a interpretação que a inatividade colocada no texto, a norma que eu vou extrair, não vai poder excluir o inválido, quem se aposentou por invalidez. Tanto é assim, a injustiça seria grande, porque se eu entendesse dessa forma, que excluiria, procurador, a situação é extremamente esdrúxula. Quem aposentou até 2000 por invalidez, receberia um posto acima. Quem aposentou depois de 2005, receberia uma indenização, um seguro de vida. Agora, quem aposentou entre 2000 e 2005 por invalidez, porque levou um tiro, não digo em serviço, como em outras profissões, é em combate, e ficou inválido, esse vai ser prejudicado? Isso está extremamente longe da justiça. Então, eu parabenizo o conselheiro Bosaipo. Exatamente, eu agradeço, mas exatamente isso que aconteceu. Uma lei, ao tratar da outra, gerou um conflito processual muito grande. A justiça começou a dar esse tipo de decisão. Alguns juízes, alguns julgadores, com esse norte que Vossa Excelência colocou, outros não. E surgiu exatamente a Lei Complementar 231 por parte do Poder Executivo para diminuir essa demanda. Mas Vossa Excelência colocou muito bem. E eu agradeço novamente, publicamente, a sua colaboração. Com a palavra, auditor substituto conselheiro, doutor Isaías Lopes da Cunha. Senhor presidente, primeiramente, só para agradecer as deferências do conselheiro Humberto Bosaipo e colocar um adendo aqui que eu rascunhei aqui, tá? Concordando já com o que foi dito, tá? Se o legislador ordinário quisesse revogar tacitamente, tá? Teria legislado em sentido contrário ao Instituto da Reforma, tá? Ou revogado expressamente no artigo 5º da Lei Complementar 71 de 2000, o artigo 26 da Lei Complementar 26/2003, só complementando já o voto do conselheiro Bosaipo. Tá? Perfeitamente. Obrigado pela contribuição. Então, os conselheiros e auditor substituto conselheiros que
Votam com o conselheiro relator, com os adendos propostos, permaneço em silêncio, aprovado por unanimidade, processo 8.054, dígito 3 de 2009, relator conselheiro Valdir Júlio Teis, resolução de consulta 08-2011, ementa, Secretaria de Estado de Administração, consulta, responder ao consulente nos termos do voto do relator, com o acréscimo das proposições sugeridas pelo conselheiro Humberto Bosaipo e pelo auditor substituto de conselheiro Isaías Lopes da Cunha, publique-se.